Esse anime segue a vida de um garoto chamado Usato. Ele é um colegial simples que não se destaca em nada na sua pobre vida. Suas notas são padrões e ele tem poucos amigos e nunca conseguiu chamar a atenção de uma garota gótica. E assim como todos vocês, ele gostaria de estar em um mundo de fantasia para realizar seus sonhos mais bizarros. Em um certo dia, alguém rouba o seu guarda-chuva e ele decide esperar a chuva passar, porque a princesa tem medo de se molhar. De repente, a presidente do conselho estudantil chamada Suzune chega e o avisa que a escola está prestes a fechar. O Usato entende isso como um aviso para que ele vá embora logo, mas o vice-presidente chamado Kazuki aparece. Ele é o típico cara perfeito e afirma que deixará o Usato ficar com seu guarda-chuva reserva. Eles perguntam se ele quer ir para casa com eles, e ele não consegue acreditar que está tendo a chance de andar com os dois alunos mais perfeitos e admirados da escola. Enquanto caminham, o Usato acaba perguntando se ambos são um casal. Os dois dizem que não, e que o fato deles estarem namorando são apenas rumores, pois ambos passam muito tempo juntos no conselho estudantil. Logo em seguida, a Suzune pergunta se o Usato tem planos para o futuro, e os seus planos são ficar trancado em casa assistindo anime e engordando o máximo que conseguir, uma vida digna e perfeita. A Suzune então revela que também não tem planos para o futuro, pois ela atinge todos os seus objetivos muito rapidamente. Ela revela que por essa razão se sente isolada e acha que não pertence a este mundo. De repente, a Suzune e o Kazuki param. O Usato fica confuso e o Kazuki pergunta se ele ouviu um sino, mas o Usato não ouviu nada. Eles ouvem o sino novamente, desta vez ainda mais alto. Ele se aproxima e de repente um círculo mágico aparece sob seus pés. O Kazuki começa a se assustar e o Usato percebe que eles estão sendo convocados para outro mundo. A Suzune ri, enquanto pergunta se ele quer dizer que eles chegaram a um lugar cheio de magia, monstros e heróis. Segundos depois, eles abrem os olhos e se veem em uma sala estranha com um homem sentado em um trono. O homem se apresenta como Lloyd, o rei de Linger. Ele faz a típica explicação dizendo que eles foram convocados como heróis deste mundo, pois o rei demônio ressuscitou e atualmente está reunindo seu exército. O reino foi atacado nos últimos 2 anos por demônios e eles mal sobreviveram. A sua última esperança era convocar heróis de outro mundo para lutar contra o Lorde Demônio. O Kazuki pede que eles os devolvam ao seu mundo, mas o rei explica que isso não é possível. O Kazuki continua reclamando, dizendo que todos eles têm família e outras coisas para resolver em seu mundo. O rei então se ajoelha na frente do Kazuki, prometendo encontrar uma maneira de mandá-lo para casa depois que o trabalho estiver concluído. Então ele revela a todos que o feitiço de convocação busca pessoas com potencial para se tornarem heróis. Em resumo, todos com o potencial de se tornar heróis vão ouvir um sino tocar, e a Suzune e o Kazuki entendem essa condição, mas percebem que o Usato chegou aqui por acidente, pois ele não ouviu nada. Eles avançam para verificar sua aptidão mágica, e a Suzune toca alegremente em uma bola de cristal, gente. E então um brilho amarelo aparece. Então é explicado que isso significa que ela pode usar magia do tipo trovão. O Kazuki toca na bola de cristal e ela fica branca, revelando que ele tem um atributo de luz, que é o atributo mais forte, pois contraria completamente o poder do Lorde Demônio. O Usato também decide tentar, mas apenas uma luz verde aparece. A Suzune e o Kazuki dizem que essa é uma cor muito bonita, mas todos ao redor se apavoram, principalmente a garota que estava medindo o poder deles, e corre de volta para a sala do trono. Lá ela conta ao rei sobre o enorme potencial do Kazuki e da Suzune, mas há um problema, que é o Usato. O rei ri, mas fica chocado quando descobre que o cristal ficou verde. Ao saber disso, o rei manda rapidamente a garota calar a boca, o que faz o Usato começar a pensar que o seu atributo é ruim. O rei, com muito medo, diz que eles devem levar o Usato para o mais longe possível do castelo. O rei manda seus guardas se prepararem, e o Usato pergunta se ele é perigoso e se há mais alguém com seu atributo. O rei diz que sim, mas que é outra pessoa que usa o mesmo tipo de magia que ele não pode descobrir sua existência. De repente, uma mulher entra na sala do trono, assustando a todos, e ela é a pessoa de quem o rei estava falando. Ela pergunta ao rei como foi o ritual de convocação, e o rei tenta fugir do assunto, mas ela percebe o Usato e pergunta quem ele é. O rei explica que ele foi convocado por engano junto com os heróis, e também mente para a mulher, dizendo que o Usato é um plebeu comum, mas ela percebe claramente que o rei está mentindo. Ela pergunta o nome deles e apresenta como Rose, a capitã da equipe de resgate, mas nesse momento, a mulher de antes intervém, dizendo que eles ainda não explicaram como este mundo funciona para os heróis. A Rose então se prepara para partir, enquanto o rei se sente aliviado por tudo ter dado certo, mas o Usato quer saber o que significa o seu atributo mágico. Ele então pergunta o que significa sua luz verde, e ao ouvir essas palavras, a Rose para. Ela se vira e pergunta se ele acabou de dizer verde, e quando o Usato confirma, ela diz ao rei que levará o Usato com ela. O rei se apavora, e a Elsie lança um feitiço, criando uma bolha ao redor do Usato, forçando-o a sair do castelo. No entanto, a Rose corre para fora com sua velocidade insana. A bolha da Elsie sai pela janela e tenta levar o Usato para o mais longe possível. No entanto, a velocidade e o poder da
da Rose permite que ela o alcance. Então ela dá um soco na bolha, a quebrando, e o Sato acha que agora sua vida acabou. Mas a Rose consegue alcançá-lo e pegá-lo. Ela diz ao rei que transformará o Sato em um curandeiro adequado e vai embora. Minutos depois, a Elsie explica a Suzune e o Kazuki que o Sato foi levado. Eles estão preocupados que ele possa estar em perigo, mas a Elsie explica que este não é o caso, pois ele foi levado para fazer parte da equipe de resgate. Ela revela que o atributo do Sato é a magia de cura, e os curandeiros estão raros nesse mundo, e a Rose é um deles. A Elsie explica que a Rose ensinará o Sato tudo o que ela sabe, mas os seus métodos de treinamento são insanos. A Rose, ao chegar em sua base, explica que o Sato tem potencial para se tornar um curandeiro. Ele fica bastante confuso, e ela revela que ele viverá aqui de agora em diante. Ela então chama o restante dos membros, mas quando o Sato olha para eles, ele percebe que todos parecem bandidos. A Rose diz a eles para cuidarem do Sato, mas todos olham para ele como se fossem verdadeiros assassinos. Ele tenta se afastar com medo, mas todos começam a se apresentar, e a Rose explica que todos eles pertencem ao esquadrão, mas não são curandeiros. Na verdade, seu esquadrão de resgate tem apenas mais 2 curandeiros, mas eles estão em outro lugar, e é por isso que ela vai ensiná-lo pessoalmente sobre a magia de cura. O Sato se apavora, e os seus instintos lhe dizem para gritar e correr, mas ele não consegue se mover. Ele tenta pedir por outro instrutor, mas ela o ignora e diz que o treinamento começa amanhã. A gangue dos bandidos sorri para ele e dizem que a partir de agora ele viverá um verdadeiro inferno, porque a Rose o ensinará. No dia seguinte, o Sato encontra o Kazuki e a Suzune, que ficam aliviados por ele estar bem. Ele pede desculpas por preocupá-los e diz que apenas passará por um treinamento infernal com a Rose. Os dois ficam surpresos com esse suposto treinamento infernal e perguntam se ele está preparado. E ele diz que sim, pois mesmo que o treinamento seja infernal, ele quer se tornar útil para ajudá-los um dia. Do nada, a Rose aparece e pergunta se os heróis foram embora. O Sato fica com medo de voltar à realidade e não responde. A Rose então explica que ele não está na prisão e que ele pode encontrar seus amigos quando quiser, desde que não seja durante o horário do treinamento. O Sato então a agradece e ela lhe dá um diário para que ele escreva o seu programa de treinamento, suas experiências ou o que ele quiser. Assim, o seu primeiro dia começa, sendo o completo oposto do inferno, ou seja, sua primeira tarefa foi se concentrar e relaxar. Ele sente algo em seu peito e a Rose explica que isso é magia, e ela o ensinará a projetá-la para fora do seu corpo. Depois de terminar esse treinamento, a Rose ordena que ele leia um livro. Usando as imagens, a Rose explica a localização atual deles e onde os demônios vivem, mostrando como eles estão próximos um do outro, e o lugar onde eles vivem é o próximo alvo dos demônios. Ela diz a ele para ler o livro, pois dessa forma aprenderá mais sobre as nações, as raças e os demônios desse mundo. O Sato começa a lê-lo, achando que esse treinamento é fácil. No entanto, os dias seguintes foram diferentes, pois a Rose o forçou a correr até ele não aguentar mais, e toda vez em que suas pernas falhavam, a Rose lhe dava um tapa com magia de cura e ordenava que ele voltasse a correr. O Sato se levanta e corre para salvar sua vida, mas ela lhe diz que mesmo que ele morra, ela o curará de volta à vida, só para fazê-lo correr novamente. O Sato acredita que ela está fora de si e decide desabafar em seu diário. No 6º dia, a Rose achou que ele era muito lento e o insultou, e ele acabou indo abraçar o chão, e novamente ele decide desabafar em seu diário. No entanto, ao tentar se levantar, ele percebe que sua mão está brilhando. Ele está confuso porque parece magia de cura, mas não entende por que ela está sendo ativada. Os dias 8 e 9 foram praticamente os mesmos: correr até a exaustão, levar um tapa, um chute e repetir isso o dia inteiro. No entanto, sem perceber, o Sato estava se curando sempre que se machucava. Mais tarde, ele percebeu que estava usando magia de cura automaticamente e começou a correr novamente, dessa vez sem receber ordens. No entanto, as coisas mudaram no 10º dia, pois agora ele sabe como usar a magia e pode correr sem se cansar. No entanto, ele tinha dúvidas se podia ajudar o Kazuki ou a Suzune, pois até agora ele só sabia correr se curando. E por ele estar pensando demais, a Rose acrescentou 1000 flexões ao seu programa de treinamento. O Sato sabe que não pode fazer isso sozinho, por isso continua a usar magia de cura para garantir que o seu corpo suporte. A Rose então revela que o está forçando a treinar o seu corpo, pois ele precisa fugir do inimigo no campo de batalha e salvar seus companheiros caídos no processo. Portanto, o quanto mais rápido ele correr, mais rápido ele será capaz de salvá-los. O Sato fica surpreso com essas palavras, mas ela ordena que ele continue a fazer flexões. Ele continua o treinamento, mas fica surpreso com o fato da Rose não ter gritado com ele. Ele deveria estar feliz com isso, mas na verdade ele está com medo. Ele se acostumou rapidamente com esse treinamento e a Rose começou a adicionar alguns pesos enquanto ele corria. Então mais de 20 dias se passaram e o Kazuki e a Suzune o visitam junto com a princesa e um cavaleiro. Ao chegar lá, eles ficam chocados ao ver o Sato fazendo flexões com a Rose sentada em uma enorme pedra em cima dele. Ela reclama que ele está muito lento e o motiva a não desistir, mas o nosso garoto cresce e diz que isso é muito fácil porque ela é leve.
neve. A Rose então adiciona uma outra pedra, e apesar do arrependimento inicial, o Sato continua, usando sua magia para se curar. A Rose até admira sua determinação, dizendo que ele está se tornando o tipo de homem que ela gosta, e os outros não conseguem acreditar que o Sato está superando tudo isso, mas a Suzune muda totalmente de ideia, depois de perceber que o Sato está ficando muito gostoso, cheio de músculos, do jeitinho que ela gosta. No entanto, o cavaleiro fica furioso e agarra o colarinho da Rose, perguntando por que ela está tentando matar o Sato. A Rose então agarra sua mão. Ele diz que usará seus métodos para fazer com que o Sato se torne o seu braço direito. Ela afirma que o Sato é um bom partido, porque ele odeia perder, e ela adora o fato de que ele nunca desiste. A Rose então ordena que ele faça uma pausa e almoce. Enquanto descansa embaixo de uma árvore, o Sato descobre que o cavaleiro mais forte do reino, o Siglis, é quem está ensinando o Kazuki e a Suzune a usar uma espada. Ele acha isso impressionante, e o Kazuki então o pergunta se o seu treinamento sempre é tão rígido, e o Sato simplesmente revela que o treinamento de hoje foi bem fácil. A Suzune decide dar uma olhada nos músculos do nosso garoto mais de perto. Ela está completamente interessada no seu corpo, que está ficando enorme, e por isso não consegue conter sua curiosidade. O Kazuki então continua, explicando que sentiu que o Sato estava passando por um momento difícil. O Sato confirma, dizendo que queria fugir no começo, mas agora ele está bem, e está até mesmo gostando do treinamento e da vida que ele leva aqui. A Suzune fica impressionada com o fato dele já ter encontrado o lugar ao qual ele pertence. Ele mostra sua magia de cura e explica que no futuro poderá ajudá-los. A Suzune aproveita essa chance para flertar, dizendo que está louca para ser curada por ele. No entanto, o Sato simplesmente diz que é tarde demais para agir como uma garota normal, e ela fica furiosa, mas até a princesa concorda com ele. Assim chegamos ao dia seguinte, e a Rose lhe dá uma bolsa e diz que eles irão para fora. Os bandidos ficam preocupados quando percebem que finalmente chegou a hora, e o Sato fica confuso, mas depois de algumas horas eles chegam a um penhasco, e a Rose revela que à frente dele há uma floresta muito louca, onde alguns monstros poderosos vivem. Ela então lhe dá a seguinte ordem: ele só pode voltar para casa depois de matar um grande urso. O Sato tenta recusar, porque esse é um dos monstros mais fortes da floresta. Além disso, ele não sabe lutar, porque ela só o ensinou a correr e se curar. No entanto, a Rose fica irritada e o joga na floresta. Enquanto está no ar, o Sato começa a se assustar porque eles têm uma queda livre para a morte. Ele então se vira e lança uma magia de cura para sobreviver ao impacto. Felizmente, isso dá certo e ele fica aliviado por ter conseguido sobreviver e usa sua magia de cura para se curar novamente. No entanto, ele sabe que como agora está dentro da floresta, ele deve seguir as instruções da Rose se quiser voltar para casa. Portanto, ele toma a decisão de matar um grande urso pardo. Ele afirma que esse urso deve ter no máximo 2 metros de altura, e isso não é nada para alguém que sobreviveu ao inferno como ele. De repente, o tal do urso aparece atrás dele, e ele começa a fugir desse urso que o persegue, e o Sato está muito assustado porque o urso é muito maior do que ele pensava. Felizmente, como seu treinamento consistia em correr, ele sabe que pode ser mais rápido que o urso. Ele acha que não há como o urso alcançá-lo, mas o urso está logo atrás dele. Ele se lembra de todo o seu treinamento e de como suportou aquele sofrimento. Ele acha que o urso não é tão assustador quanto a Rose e decide lutar contra ele. No entanto, mais 2 ursos aparecem atrás do grande. Ele foge e de repente houve uma cachoeira próxima e decide pular dentro dela. Por sorte, ele consegue escapar dos ursos e sobrevive. Ele nada até a margem e seca suas roupas. Logo em seguida, ele verifica sua mochila e vê que ela só tem algumas rações, um cantil e uma faca. Ele reclama por não ter nada para acender uma fogueira e chama a Rose de demônio. Ele morde o pão mais duro que um tijolo e diz que essa missão é impossível, mas sua situação piora quando ele ouve alguns lobos. O primeiro dia ele conseguiu sobreviver, então ele marca o seu primeiro dia em uma árvore e adormece. No dia seguinte, ele decide explorar a floresta. Ele continua marcando as árvores para não se perder, e por achar que deve conhecer o seu inimigo antes de o derrotar, ele decide o encontrar na floresta. Depois de um tempo, ele finalmente consegue algumas pistas, quando vê algumas marcas de garra em uma árvore. Ele acha que são as garras da criatura, e que a qualquer momento ele pode avistar o urso, mas de repente ele ouve um barulho vindo dos arbustos e saca sua faca, mas o que aparece é apenas um coelho. Ele fica confuso pensando que poderia ser um monstro, mas o coelho avança e cai. Ele percebe um ferimento e pergunta se o coelho está machucado. O Sato fica surpreso porque o coelho balança a cabeça para cima e para baixo, como se o entendesse. Ele então decide usar sua magia de cura para curar o coelho. Feito isso, ele se esconde atrás de uma árvore e diz ao coelho para ter cuidado. No entanto, parece que o coelho agora está o seguindo. Ele diz ao coelho para ir embora porque é perigoso, mas o coelho se recusa a ir. O Sato continua se afastando, mas o coelho continua o perseguindo. E como o coelho se recusa a parar, o Sato pergunta se ele sabe onde está o grande urso. E o coelho começa a andar para o lado e olha de volta para ele. O Sato entende que isso significa que ele deve o seguir. Então o coelho o conduz pela floresta, levando ele até a toca do grande urso. O Sato decide observar o comportamento do urso sem ser visto. De acordo com o livro que ele leu,
Os grandes ursos vivem em grupos, o que parece ser o caso. O coelho agora se comporta de forma fofa, pedindo um carinho. Assim, mais um dia se passou, e o Sato não tem certeza se ele deve encher o seu cantil com água não tratada. No entanto, ele não tem tempo para pensar sobre isso. De repente, o coelho aparece e pula em seu ombro, surpreendendo ele. Ele pensou que o coelho tinha ido embora, mas ele voltou. Ele chama o coelho de estranho e diz a ele que eles vão observar os ursos novamente. Ele olha atentamente, percebendo que não há mudança de comportamento, e o grande urso está dormindo novamente, enquanto os azuis estão começando a ficar bonitinhos. O Sato também acha o coelho fofo, e de alguma forma, essa missão está permitindo que ele se divirta. No entanto, no quarto dia, o Sato sente algumas dores no estômago. Ele se arrepende de ter bebido água do rio, especialmente porque a magia de cura não melhora o problema. E enquanto ele sofre com a dor, o coelho aparece mais uma vez pedindo o carinho, e o Sato se esquece por um momento de sua dor. Ele só se recupera no quinto dia, e o coelho o leva a um pequeno lago. O Sato entende que essa água é mais segura para beber. Ele a experimenta e diz que o gosto até mesmo é melhor. O coelho, no entanto, parece estar assustado. O Sato quer saber o que há de errado, mas o coelho simplesmente começa a subir em uma árvore. O Sato fica confuso e também sobe na árvore. Então ele percebe que o coelho está olhando para um lugar vazio. Ele acha que o coelho está sentindo um monstro se aproximando, mas isso é estranho porque o coelho não teve medo quando viu o grande urso. Ele percebe que o coelho está tremendo de medo, e então ele ouve um barulho. Ele olha com cuidado e vê uma enorme cobra branca, e o Sato se pergunta que tipo de monstro é aquela cobra. Ele nunca viu esse monstro em seu livro, e quando a cobra começa a se afastar, o Sato consegue sentir que a cobra é um monstro muito mais forte do que o grande urso. Ele sente uma intensa sede de sangue vindo dela e promete nunca mais se aproximar. Nos dias seguintes, o Sato ainda estava se sentindo desconfortável, mas continuou observando os ursos. Ele acha que o comportamento deles nunca mudou e por alguma razão ele se sente calmo ao olhar para eles. No entanto, ele sabe que se não matar o grande urso pardo, ele não poderá voltar para casa. E com esse pensamento, ele decide que amanhã é o dia que ele deve fazer isso. No entanto, o dia seguinte é repleto de chuva e o coelho tenta convencer o Sato a não ir, mas ele diz que precisa ir. No máximo, ele decide esperar até a chuva parar. Depois de algumas horas, a chuva finalmente para e o Sato avança, prometendo transformar o grande urso em carne moída. O coelho pula em seu ombro, mas não há como impedir o Sato de voltar para casa. Depois de chegar à toca do urso, o Sato prepara sua faca, enquanto o coelho pula do seu ombro. O Sato então entra no ninho, mas se depara com dois ursos mortos. Ele se pergunta o que aconteceu e acha que a Rose vai matá-lo, porque algo matou o grande urso pardo antes dele. Ele olha com atenção e percebe algumas marcas de mordida. Ele percebe que quem fez isso foi aquela cobra enorme. No entanto, a cobra não os comeu, o que significa que ela fez isso por diversão. O Sato então ouve um barulho vindo de algumas pedras e se assusta. E ao olhar com atenção, ele vê um pequeno urso saindo. O ursinho tenta acordar sua mãe, mas não tem sucesso. Ao ver isso, o Sato pensa em como odeia perder. Ele nunca quis admitir a derrota para Rose, mas a sua presa já havia desaparecido, e a sua determinação atual não resultou em nada. O ursinho começa a chorar ao perceber que não poderá mais brincar com a sua mãe. E o Sato decide ir embora, prometendo ao ursinho que se vingará por ele. O ursinho o vê partir, cheira o chão e segue em outra direção. Enquanto isso, Kazuki e a Suzune vão visitar o Sato e são informados de que ele está treinando na floresta nos últimos dias. O Kazuki acha que 10 dias é tempo demais, mas ele é informado que nem mesmo os dois heróis podem ir contra as ordens da Rose. Enquanto eles se afastam, a Suzune diz ao Kazuki que ele parece muito animado quando se trata do Sato, mas ele a pergunta se ela não está preocupada. Ela responde que apesar de suas preocupações, eles devem confiar no Sato e na Rose. De volta à floresta, o Sato está fazendo uma lança com um pedaço de pau, e depois de se alongar um pouco, ele se decide e pede ao coelho que o leve até a cobra. O coelho está preocupado, mas ele diz ao coelho para apenas o levar até lá e depois ir embora. Depois de uma longa caminhada, eles conseguem encontrar a cobra, mas o Sato vê o ursinho tentando lutar contra ela. Ele avança surpreendendo o ursinho e tenta arremessar sua lança recém-forjada, mas a cobra tenta comer sua cabeça. Ele consegue evitá-la e esfaqueia seu olho. A cobra usa sua cauda para empurrá-lo contra uma árvore, mas ele usa o calcanhar para se recuperar e se levantar. Ele então saca sua faca e ataca a cobra. O Sato sabe que deve usar o ponto cego, que é o seu olho direito, para atacar a cobra. Ele se esquiva de um ataque e usa sua velocidade para correr em direção à cobra enquanto ela se recupera. No entanto, a cobra usa sua cauda para atacá-lo. Ele se esquiva, mas a cobra consegue morder o seu braço. Ele grita de dor, percebendo que a cobra está o mordendo. Então ele rapidamente usa sua magia para se recuperar e usa o braço mordido para esfaquear a cobra. Ao ser atingida, a cobra desiste e o liberta. No entanto, o Sato começa a sentir o seu veneno. Ele acha que isso não é justo, mas já conhece uma maneira de se curar com a sua experiência com a água do rio. Ele aprendeu que se um ferimento for interno, ele deve usar sua cura internamente. Com isso, ele se recupera e ataca novamente. A cobra usa a cauda para atacá-lo, mas o pequeno urso decide ajudar
ajudar e consegue bloqueá-la. O Sato então salta sobre o urso e aterrissa em cima da cabeça da cobra. Ele então dá um soco na cobra com sua magia de cura para derrubá-la e em seguida esfaqueia seu olho novamente com a lança. A cobra tenta resistir, mas no final desiste e para de se mover. O Sato se deita no chão e respira fundo, feliz por ter conseguido fazer isso. No entanto, o pequeno urso está o observando atentamente. O Sato percebe que agora ele se tornará o almoço do ursinho. No entanto, o urso o trata de forma gentil e o Sato faz carinho nele, dizendo que conseguiu vingar sua família. Ele diz ao pequeno que não pode curá-lo agora, porque ele usou maior parte de sua magia para se curar do veneno. Mas de repente a cobra se levanta novamente e olha para eles. O Sato não consegue se mover e o pequeno tenta carregá-lo para longe. No entanto, o Sato é pesado demais. Ele pede para o urso fugir, mas a cobra se lança para atacá-los. O Sato percebe que esse é o fim e começa a xingar a Rose. Ele coloca a culpa de tudo nela e a chama de ogro. Então, de repente, a Rose aparece no ar e chuta a cobra para baixo. Ela começa a xingar a cobra, dizendo que ela deveria ter seguido o roteiro e morrido. O Sato e o pequeno ficam chocados e o Sato pergunta o que ela está fazendo aqui e ela revela que o coelho a chamou. O Sato fica confuso e ela explica que esse coelho é seu animal de estimação, chamado Kyukuru, e ela o pediu para cuidar do Sato. O Sato não acredita, porque o coelho estava machucado quando eles se conheceram, mas a Rose revela que tudo foi um golpe para ganhar sua confiança. A Rose explica que sempre estava por perto, apenas por precaução, mas não esperava que essa cobra aparecesse na floresta. O Sato pergunta o que aquela cobra é, e ela explica que é um monstro modificado pelo exército do Lorde Demônio. Na verdade, o Siglis não conseguiu derrotar a cobra na última invasão do Lorde Demônio, e ela acabou fugindo para essa região. Ela não sabe como a serpente conseguiu derrotar o grande urso, especialmente porque a força de elite do reino não consegue fazer isso. E ao descobrir isso, o Sato diz que ela é um monstro por tê-lo obrigado a fazer isso. Mas a Rose revela que nunca esperou que ele vencesse aquela luta. Ela só queria que ele ganhasse experiência. Mas as coisas ficaram interessantes e ela queria ver o que ele faria. Ele reclama que quase morreu e o ursinho também vem defender o Sato. A Rose percebe que o pequeno urso gosta do Sato e ele explica para ela que o pequeno perdeu os seus pais e agora ele é sua única companhia. Ao descobrir isso, a Rose elogia o Sato e diz que o urso irá com eles, mas ele terá que carregar o Sato em suas costas. O urso leva o Sato e a Rose pega os dois com uma mão e os carrega de volta. Ela diz ao Sato que ele passou no exame e que agora ele tem o direito. O Sato fica confuso, mas ela revela que apesar de não ter terminado seu treinamento, ele já conquistou o direito de ficar ao lado dela no campo de batalha. Ela diz que ele já tem tudo, um corpo que pode suportar a dor, a proeza física e o mais importante é ter um espírito indomável. Isso é algo que faz falta nos outros curandeiros do seu esquadrão. Ela diz a ele para se orgulhar e que talvez eles ainda consigam voltar a tempo. O Sato fica confuso com essa ideia de voltar a tempo, mas ela revela que o exército do Rei dos Demônios está se preparando para atacar. O Sato fica chocado ao ouvir isso, pois uma nova guerra está começando, e a Rose confirma. Ele diz que ele cuidará dos feridos na linha de frente ao lado dela. Isso significa que agora ele pertencerá à guarda avançada. O Sato fica chocado e pergunta o que acontece com o restante dos seus membros, e a Rose explica que eles só têm mais 2 curandeiros, mas eles têm funções diferentes. O Sato não tem certeza se pode fazer o mesmo que a Rose, mas ela responde que eles ainda têm tempo para torná-lo mais forte. Enquanto isso, o Lorde Demônio pergunta a uma subordinada chamada Amila sobre o plano deles de invadir o reino de Linger. Ela confirma que está tudo nos trilhos e que todos estão preparados para avançar em breve. O Lorde Demônio fica aliviado e afirma que ela será a única a comandar o exército deles. Ele menciona que eles falharam na última invasão e a adverte de que ela deve dar tudo de si e ao mesmo tempo evitar a morte. Ela lhe dá alguma esperança e ele a dispensa. Enquanto caminhava de volta, um outro cara notou que a Mila estava nervosa. Ela diz a ele para fazer o seu trabalho ao invés de provocá-la e o chama de Doutor Criador de Monstros. Quando ela diz isso, ele revela que o seu trabalho está indo muito bem. Afinal de contas, ele conseguiu concluir um novo protótipo de monstro modificado por demônios. Ele pergunta se ela quer vê-lo e ela o segue. Ela então vê uma cobra enorme, parecida com a que o Sato lutou antes. O demônio fica entusiasmado com esse monstro e revela seu nome. No entanto, ela menciona que esse é o mesmo nome que ele usou em seu último protótipo, que desapareceu durante a tentativa de invadir Linger. Ele diz que aquela cobra que foi derrotada e fugiu é passado, mas que essa nova cobra que eles estão vendo é muito mais forte, e ela sim o dá orgulho. Mesmo assim, a Mila não está nem aí, pois ela sabe que em Linger há alguém que é mais forte que o Siglis. O homem fica confuso e pergunta se ela está falando dos sequestradores, e ela confirma dizendo que eles nunca lutam, mas ainda estão no campo de batalha carregando os feridos de volta para a retaguarda em uma velocidade insana. O homem diz que eles apenas minimizam as baixas, mas a Mila explica que o chefe dos sequestradores é um curandeiro, e tal pessoa não só tem habilidades de cura insanas, mas também é uma excelente lutadora. Essa pessoa é a Rose, a pessoa mais forte em Linger, e os sequestradores são os curandeiros que salvam
com as pessoas de forma muito rápida. A Mila odeia profundamente a Rose, porque a Rose lutou contra o seu mestre, e ele não ficou vivo nem mesmo para contar o que aconteceu. Infelizmente, como ela vai comandar o exército, ela não pode lutar. Mesmo assim, a Mila se afasta, dizendo que deixará a luta para o usuário imortal de magia negra. De volta ao Sato, ele está feliz porque sentiu falta de sua cama. Ele também estava sentindo falta dos roncos do Tong. No entanto, ele precisa acordar e fazer suas coisas. Ele dá algumas frutas ao urso para o café da manhã e percebe o coelho da Rose por perto. No entanto, o Sato diz que não pode perdoá-lo por ter se aproveitado de sua inocência. O coelho então se comporta de forma fofa e o Sato quase cai na armadilha. Ele então continua dando mais frutas ao urso e o chama de Blurin. É nesse momento que a Rose chega repetindo o mesmo nome e pergunta se esse é o nome dele. O Sato confirma dizendo que combinou as palavras Blue e urso. A Rose fica chocada ao ouvir isso, mas se concentra em dizer que contou ao rei sobre o urso e que agora ele será a propriedade da equipe de resgate. O Sato fica confuso com isso e ela revela que o urso também precisa cumprir o seu dever se quiser ficar aqui. O pequeno se assusta com o sorriso dela e se esconde. Acontece que a partir de agora, o Sato não deve apenas correr com pesos, mas também deve correr carregando o urso. Ela diz para ele pensar no urso como alguém que precisa ser carregado. Ela ordena que ele comece a correr e ele segue suas ordens. Na verdade, o Sato apenas considera isso como um treinamento com mais peso do que o normal. Ele acha que tudo o que precisa fazer é controlar sua magia de cura adequadamente. No entanto, a Rose grita que ele é muito lento e que os feridos morrerão se ele correr devagar assim. O Sato reclama, mas acelera o ritmo. De repente, o Tong sai de um arbusto e tenta lhe dar um soco, mas o Sato se esquiva. Um outro cara corre em sua direção, mas ele também se esquiva. Ele acha que eles são loucos e pergunta o que estão fazendo. Os bandidos o perseguem e explicam que isso é uma simulação do que acontecerá no campo de batalha. O Sato tenta correr o mais rápido possível, mas todos gritam dizendo que tem mais pessoas se escondendo. Mesmo assim, o Sato acelera e continua correndo. Os outros atiram balões com água pegajosa das árvores, forçando o Sato a correr enquanto prende a respiração. E depois de 3 horas de corrida, as horas vão passando e na 4ª hora, o Sato finalmente usa sua magia, mas ele se sente estranho. Nesse momento, o coelho sai de um arbusto e sorri. No entanto, o Sato entra em pânico e pula sobre ele, pensando que o coelho está fazendo isso de novo. Com o tempo, o Sato se sente ainda mais estranho e finalmente desmaia, sem saber o porquê. Ele fica confuso, pois deveria ser capaz de durar pelo menos meio dia. A Rose então aparece, explicando que essa será a resistência dele no campo de batalha. O Sato fica confuso, mas ela explica que o corpo humano também se cansa de sentimentos como ansiedade, medo e frustração. Essa é a razão pela qual ele ficou sem energia mais rápido que o normal. O Sato pergunta o que ele pode fazer, mas ela o cura e diz para ele se acostumar com essas emoções. Ela diz que ele deve desenvolver sua força mental e consciência situacional. Ela então se afasta e ordena que ele corra pela cidade e ao redor do castelo durante a tarde. O Sato fica confuso, mas segue essas ordens. No entanto, todos os cidadãos ficam chocados ao ver um cara correndo pelas ruas com um urso pardo azul nas suas costas. O Sato já sabia que isso aconteceria, mesmo que o Blurin seja um monstro muito bem comportado. De repente, as pessoas começam a sorrir quando descobrem que o Sato também faz parte da equipe de resgate. Nesse instante, o Blurin sente o cheiro de algo e acorda. O urso aponta para frente e o Sato vai para a barraca de frutas. Ele não tem dinheiro para comprar, mas pergunta o nome daquelas frutas. A senhora idosa as chama de pérolas. O Sato então pergunta a ela por que as pessoas não estão se assustando, enquanto ele carrega um monstro nas costas. A senhora responde que é porque ele faz parte da equipe de resgate. Ela fala sobre o uniforme dele e revela que os seus companheiros também correm pela cidade o tempo todo. O Sato pensa sobre o assunto e confirma que alguém se acostumaria com ele, depois de ver aqueles bandidos assustadores correndo por aí. Antes que ele fosse embora, a senhora lhe deu uma fruta e o Blurin a comeu. O Sato então continua seu percurso e uma garotinha pergunta à senhora se ele pertence ao esquadrão de resgate. A senhora confirma e pergunta por que ela quer saber. A menina simplesmente ignora a pergunta e olha para ele. O Sato agora planeja fazer uma rápida parada no castelo para visitar a Suzune e o Kazuki. No entanto, um rapaz o vê passar e começa a correr atrás dele. O rapaz o persegue enquanto pede para o Sato parar, mas ele continua ficando para trás. O Sato só percebe quando o rapaz cai no chão e pergunta se ele está bem. O Sato cura o rapaz e pergunta o que ele quer. Então ele revela que queria dizer oi, porque ele também faz parte da equipe de resgate. O Sato fica confuso e o homem na sua frente se apresenta como um dos dois curandeiros. Depois de ouvir toda a história, o Fleur fica impressionado ao saber que o Sato foi convocado por engano junto com os outros heróis. O Sato afirma que quase se esqueceu disso, porque ele tem treinado duro todos os dias. O Fleur acha que o Sato é incrível por ter conseguido acompanhar o treinamento da Rose, pois ele e sua irmã não conseguiram. O Sato pergunta se sua irmã é uma curandeira, e o Fleur confirma, dizendo que ela é 5 anos mais nova e que eles administram uma clínica na cidade para curar as pessoas com magia. No entanto, o Sato está confuso sobre o motivo do colapso do Fleur naquele momento. O homem
homem então explica que ele não é bom em usar magia de cura em si mesmo. Ele só consegue usar sua magia para curar os outros. O Sato fica surpreso com a existência de outros tipos de curandeiros e o Fleur confirma, dizendo que todos fazem parte da equipe de resgate. Portanto, quando é necessário, eles ajudam e curam todo mundo. Ao ouvir essas palavras, o Sato se lembra de quando a Rose lhe disse que ele iria para a linha de frente e curaria os feridos ao lado dela. Ele fica preocupado e pergunta ao mano na sua frente qual é a função deles no campo de batalha. Ele então diz que aqueles com cara de bandido retiram os feridos da linha de frente, enquanto ele e sua irmã os curam. Em resumo, eles são a retaguarda de apoio. No entanto, o Sato revela que ele vai para a linha de frente com a Rose. O mano fica chocado e o Sato pergunta se alguém como ele pode fazer isso. Em resposta, ele diz que os que correm mais perigo são os heróis e os cavaleiros. Ele diz ao Sato que se um curandeiro se ferir, provavelmente ele morrerá. Por isso, curandeiros que não são bons em combate como ele ficam apenas na retaguarda. Mas o Sato é diferente. Ele pode avançar para a linha de frente, e isso significa que várias pessoas vão ser salvas por ele. No entanto, ele revela que esse trabalho é difícil e perigoso, e ele sabe que a Rose nunca levaria alguém em que ela não confia totalmente. O Sato reflete sobre a guerra e fica preocupado com seus amigos. O Fleur então se levanta para voltar à clínica, e o Sato decide continuar seu treinamento. Antes de partir, o Fleur pede para que o Sato não odeie a Rose, dizendo que ela apenas não sabe medir suas palavras. No entanto, o Sato diz a ele para não se preocupar, porque ele nunca a odiou. Na verdade, ele também tem algumas palavras que quer dizer a ela. O Sato então começa a correr, e o Fleur se sente aliviado, porque a Rose finalmente encontrou a pessoa que ela estava procurando. De repente, a irmã do Fleur vem reclamar, perguntando se ele morreu ou algo do tipo. Ele diz a ela que não é tão frágil, mas o olhar dela diz o contrário. Ele então diz a ela que acabou de conhecer alguém muito interessante, e ela fica curiosa sobre essa pessoa. Seu irmão diz que em breve ela acabará o conhecendo, e já prevê que ela vai gostar bastante dele. Enquanto isso, o Sato chega ao castelo e pede permissão para entrar com o urso. O guarda permite que ele entre, o que confunde completamente o Sato, que pergunta como ele pode trazer um monstro para dentro do castelo. O homem responde que a Rose autorizou a entrada, então ele deve seguir em frente. Ao chegar ao campo de treinamento, o Sato observa a Suzune treinando contra 3 soldados. Ela se distrai quando o vê e pergunta sobre o urso. Então eles fazem uma pausa e o Sato conta a ela tudo sobre a sobrevivência na floresta cheia de monstros. No entanto, ela está muito mais animada para acariciar o Blurin. O Sato diz a ela para ir em frente, mas o Blurin dá um tapa em sua mão, recusando completamente o seu carinho. O Sato se desculpa dizendo que o Blurin é muito tímido, mas ela ainda está animada. Ela pede ao Blurin que se torne o seu amigo, mas ele morde sua mão quando ela tenta fazer um carinho nele. O Sato diz que isso pode significar que o Blurin pensa que ela é uma pessoa ruim, mas ele também morde sua mão. E no fim, eles acabam deixando a ideia do carinho para lá. O Sato então percebe os ferimentos na mão dela, e ela diz que é porque ela está treinando seriamente. Então ele segura a mão dela e a cura, a surpreendendo com a sua incrível habilidade. A garota pensa que ele veio até aqui para visitá-la e fica corada, mas o Sato diz que veio ver os dois. Ela se sente rejeitada e revela que o Kazuki deixou o reino com Siglis para ganhar experiência em combate contra monstros. Enquanto caminhavam, o Kazuki pergunta ao Siglis se é verdade que o exército do Senhor dos Demônios começará a invadi-los em breve. O Siglis confirma, mencionando que o exército demoníaco será muito mais forte do que da última vez, e é por isso que eles convocaram a Suzune e o Kazuki, sendo eles os heróis que podem aumentar a moral dos seus soldados. No entanto, Kazuki ainda está inseguro e hesita. Mesmo assim, ele promete dar tudo de si. Do nada, todos param, porque há uma matilha de lobos na frente deles. Eles se preparam para a batalha, e o Kazuki finalmente toma sua decisão. Do outro lado, o Sato está impressionado com a evolução do Kazuki, mas ele pergunta se o seu amigo ficará bem. A Suzune responde que o treinamento dele durará apenas alguns dias, mas quando ele voltar, será ela quem fará o treinamento. O Sato a provoca, dizendo que ela provavelmente aproveitará cada momento de se tornar overpower em outro mundo. No entanto, ela reclama, porque o Sato não está nem um pouco preocupado com ela. Após a conversa, o Sato decide continuar o seu treinamento. Ele pensa em seus amigos dando o melhor de si para a batalha que se aproxima, e se eles lutarem, ele também quer ajudar de alguma forma, e não ser o único a ficar para trás para ser protegido. Ele acha que em seu mundo anterior, ele só queria fazer as coisas que não podia. No entanto, ele não é mais assim. Agora ele deseja fazer o que ele pode, que no caso é ajudar a todos com a sua cura. Depois de voltar para casa e colocar o Blurin para dormir, o Sato encontra a Rose. Ela pergunta se o corpo dele já se acostumou com o treinamento, e ele responde que se acostumou um pouco. No entanto, ele quer treinar mais. Ao ouvir essas palavras, a Rose diz a ele para continuar e vai embora, mas o Sato a interrompe, para falar que inicialmente ele não pensava em fazer parte da guerra, mas hoje ele mudou de ideia. Ele não pretende lutar, nem mesmo matar seus inimigos. No entanto, ele fará de tudo para salvar a todos, pois ele é um membro do esquadrão de resgate. A Rose sorri e pela primeira vez bate com um punho em seu peito, dizendo-lhe para ter orgulho de salvar as pessoas
pessoas. Ao ouvir essas palavras, o Sato sorri e a chama de capitã. No entanto, no dia seguinte, a Rose o acorda colocando uma mochila pesada em cima dele. Ele diz que o rei ordenou que ele se juntasse ao treinamento da Suzune. No caminho, o Sato pergunta a Rose por que ele teve que se juntar ao treinamento da sua amiga. A Rose então explica que ele também deveria participar do treinamento com Kazuki. No entanto, Kazuki não quis que ele fosse, porque ele havia acabado de voltar da floresta. Agora o rei enviou outro pedido, ao qual ele não pode recusar. Ela tenta acalmá-lo, mencionando que ele só vai atuar como curandeiro, e a recomendação da Rose é que ele simplesmente desempenhe o seu papel nos próximos 3 dias e volte para casa. No fim, ele finalmente parte para o treinamento, e a Suzune fica feliz com o fato do Sato ir com ela. Ela acha que ele só trouxe o Blurin para ajudá-los a se relacionar melhor. No entanto, o Sato explica que só trouxe o Blurin porque o Blurin odeia todos os outros, e só ele pode contê-lo. Ela começa a reclamar da falta de empatia dele, mas o Blurin é um urso selvagem, então é normal ele ser assim. Antes de partir, ela apresenta o restante do seu grupo, e a Rose dá um aviso para a Suzune, pedindo para que ela não seja imprudente só porque o Sato pode curar seus ferimentos, pois se alguém morrer, o Sato não poderá fazer nada. A Suzune leva seu conselho a sério, e a Rose percebe que ela ficará bem, já que ela foi treinada pelo Siglis. Ela então se volta para o Sato e revela que não tem nenhum conselho para ele. Ele fica confuso e ela zomba dele, perguntando se ele tem algum problema com isso. O Sato responde que está bem e ela continua. No entanto, ele fica subitamente surpreso quando a Suzune fala sobre como a Rose é forte. No entanto, ela se recusa a explicar quando perguntada sobre isso e começa a se mover. Enquanto isso, no castelo, a princesa está preocupada com Kazuki e está se perguntando o que ele está fazendo. Ele explica que está treinando suas habilidades com a espada, mas ela menciona que ele acabou de chegar e deveria ter descansado. Mas ele descarta a ideia de descansar mais, explicando que teve uma ótima noite de sono, que já pode voltar a treinar. Ela acha que ele está se esforçando demais, mas ele flexiona os músculos para mostrar que está bem. A princesa percebe que está segurando o braço dele e fica muito tímida, por isso ela vai embora. De volta ao grupo do Sato, a Suzune fala sobre algumas coisas que o Kazuki aprendeu durante o treinamento, e o Sato não esperava que o Kazuki ficasse tão exausto, mas ele diz a Suzune que a experiência deve ter valido a pena. Ele lutou contra toneladas de monstros na escuridão de Linger, e a Suzune revela que é para lá que eles estão indo agora. Ao ouvir esse nome, o Sato se lembra da época em que estava observando Blurin e sua família. Ele se pergunta se o Blurin sente falta de sua casa, mas esse momento é interrompido pela Suzune perguntando se o ursinho vai acordar logo. Ela acha que essa é a chance perfeita para acariciar o urso, já que ele não a morderá. Ela tenta fazer isso, mas o Sato dá um tapa em sua mão. Inicialmente, ela fica confusa, mas tenta acariciar o urso várias outras vezes, todas negadas pelos tapas do Sato. Finalmente, ela pergunta o que ele está fazendo, mas ele responde com a mesma pergunta. Ela se aproveita da chance para flertar com ele, dizendo que ele se tornou um sádico e que está adorando levar tapinhas dela, mas ele não faz ideia do que ela está dizendo. O Blurin então acorda e o Sato diz para ele andar sozinho. O urso mal consegue andar direito porque está com sono, e a Suzune acha que essa é a sua chance. Ela diz ao Blurin para subir em suas costas, que ela o carregará. O Sato tenta impedi-la de fazer isso, mas o Blurin se deita em suas costas. A Suzune fica feliz por finalmente ter tocado no pelo fofo do Blurin e tenta se levantar. No entanto, ela cai de cara no chão porque o urso é muito pesado. O Sato a ajuda a se levantar e eles continuam caminhando, enquanto ele diz a ela para não se machucar fora da batalha. Ela o agradece por tê-la curado, mas eles são forçados a parar, porque o mago sente várias presenças na frente deles. O cavaleiro os avisa para estarem preparados para lutar contra monstros, mas o mago percebe que algo está errado. Então, alguns bandidos aparecem dos arbustos, pois eles não podem emboscar alguém que já sabe sobre sua presença. Os bandidos então começam a fazer o que eles fazem de melhor, ameaçando a todos para que entreguem seus bens. O cavaleiro se recusa a fazer isso, fazendo com que os bandidos digam o tamanho do seu grupo. O Sato fica confuso sobre o que está acontecendo, pois esses bandidos não são nada intimidadores. Ele percebe que a Suzune está puxando sua camisa, e ela o tranquiliza dizendo que está tudo bem. Ainda assim, ela é uma maluca por mundos de fantasia, e por isso ela está animada para ver bandidos de verdade, mencionando que nunca viu um antes. O Sato acha que ela está claramente fora de si, mas o Blurin, que estava na retaguarda, aparece ao lado do Sato. Os bandidos começam a entrar em pânico, porque eles nunca esperavam que alguém domasse um urso pardo azul. No entanto, um deles diz para os outros darem uma olhada melhor, porque aquele é apenas um filhote. Os bandidos agora acham que essa é uma chance perfeita para pegar um urso e esfolá-lo. O Sato fica furioso com essas palavras, mas a Suzune ataca os bandidos antes que eles façam qualquer coisa. O Sato fica impressionado com o fato dela ter conseguido controlar o seu poder para simplesmente nocautear os bandidos com um raio, e ela explica que praticou muito para que o seu poder fosse perfeito. Os bandidos decidem avançar, pensando que a Suzune não poderá usar sua magia se eles se aproximarem. No entanto, a Suzune os eletrocuta enquanto eles correm.
o Sato apenas torce por ela e ao mesmo tempo a compara com uma arma de choque humana, a nomeando de Taser-chan, mas de repente o mago sente algo novo. Segundos depois, uma horda de javalis passa por eles. O cavaleiro está confuso porque esses monstros deveriam viver nas profundezas da floresta. Nesse momento, o Sato quase é atingido nas costas, mas o Blurin o salva. A Suzune tenta eletrocutar os monstros, mas um outro javali corre em sua direção. O Sato tenta protegê-la, mas eles são atingidos e ambos são projetados no ar. Eles começam a cair nas profundezas da floresta, mas o Sato usa o seu corpo para protegê-la da queda. Ele lança sua magia de cura, enquanto recebe os fortes golpes dos galhos das árvores. No fim, eles caem em um rio e de volta à superfície da água. O Sato percebe que esse é o mesmo rio em que ele caiu quando chegou à floresta. Ele sabe que é uma cachoeira à frente e diz a Suzune para respirar fundo. No entanto, ele mesmo falha, desmaiando devido à exaustão de tantas curas consecutivas. A Suzune tenta acordá-lo e o carrega até a margem, dizendo que pagará essa dívida. Um tempo depois, o Sato acorda, dizendo que está bem e que isso é muito embaraçoso. Ela fica toda tímida e o afasta depois de perceber que ele acordou. O Sato então usa sua magia para curar o ferimento dela e a Suzune pede desculpas por tê-lo colocado nessa situação. Ele não se importa, dizendo que está feliz por pelo menos terem se envolvido nisso juntos. Ele olha em volta e diz que não esperava voltar tão cedo. Ele então explica que a Rose o deixou aqui para treinar e que essa floresta está cheia de monstros muito mais fortes do que aqueles javalis. O Sato então se senta para checar seus equipamentos e decidir como agir de agora em diante. A Suzune pergunta se não é melhor fugir da floresta por causa dos monstros, mas o Sato revela que está prestes a escurecer e que o tempo indica chuva, portanto é melhor encontrar um local para acampar e partir somente no dia seguinte. Ela pergunta se ele sabe de algum lugar seguro, mas ele responde que dormiu em um galho de árvore, mas talvez para ela não seja muito divertido dormir assim. O Sato então encontra uma caverna e decide acampar lá, dizendo que além de os proteger da chuva, essa caverna é muito melhor do que ir mais fundo na floresta. Ele então a aconselha a tirar suas roupas molhadas e ela timidamente diz para ele não espiar. No entanto, depois de notar a cara de bobo do Sato, ela percebe que ele nem mesmo pensou em a observar. Agora, estando em uma situação de sobrevivência, o Sato decide usar as habilidades da Suzune para pescar e acender uma fogueira. E ele está muito feliz com isso, porque ele não teve uma fogueira da última vez. No entanto, ele percebe a situação em que a Suzune está. Ele pede desculpas por essa situação, mas ela está mais interessada em verificar o corpo dele do que ele em verificar o corpo dela. De repente, ela olha para cima e vê alguns monstros. Ela fica animado e o Sato os chama de macacos venenosos, explicando que leu sobre eles. Os macacos se abaixam e ele diz a ela que os macacos são amigáveis, mas que ela pode ser envenenada se tocar neles. Mas ela responde que já foi envenenada pela fofura do macaco, mas o macaquinho morde o seu dedo e ela desmaia, forçando o Sato a curá-la. Enquanto isso, no palácio, o rei é informado pelo familiar do mago que o Sato e a Suzune estão desaparecidos. O Kazuki quer saber mais sobre isso e o rei explica todas as informações que ele tem no momento. O rei diz que não queria revelar isso ao Kazuki, mas a princesa o forçou a fazer isso. O Kazuki pergunta se eles já enviaram um grupo de busca e o rei revela que eles partirão amanhã. O Kazuki acha que é tarde demais e decide partir sozinho agora mesmo. No entanto, a Rose aparece e diz a ele para parar. Ela pede para que ele não se preocupe, pois o Sato está com a Suzune. Ela explica sem rodeios que o Sato não morrerá tão facilmente, portanto, se o Sato estiver bem, a Suzune deve estar segura. O Kazuki fica chocado ao ouvir isso, afinal de contas, o Sato é um cara aleatório que veio aqui por engano e recebeu apenas uma magia de cura. E falando sobre o Sato, ele mesmo está se divertindo muito, pois está sendo muito mais fácil sobreviver na floresta com a Suzune ao seu lado. Ela fica irritada com isso, porque ele está literalmente a chamando-a de equipamento de acampamento, mas ela decide deixar isso passar. E como ambos estão cansados, eles decidem dormir, mas eles vão fazer isso em turnos, começando por ela. Ela rejeita, dizendo que ele deve dormir primeiro porque usou sua magia de cura nela. Ele aceita o acordo e se deita, e enquanto está acordada, a Suzune olha para o Sato e pergunta se ele está dormindo. Ele revela que ainda está acordado, e ela pergunta como ele se sente por ter sido convocado para esse mundo. Ela pergunta se ele pensa em voltar algum dia para casa, e o Sato diz que essa é uma pergunta difícil, pois ele quer voltar para sua casa. No entanto, ele tem vários motivos para ficar nesse mundo. A Suzune então revela que não quer voltar, mas fica surpresa por ele não ter perguntado o motivo. Ele lhe pergunta se deve fazer realmente essa pergunta, e ela confirma. Então, antes que ele perguntasse, ela revela que é porque ela gosta mais deste mundo do que o deles. Ela diz que no mundo deles não há mais nada para ela fazer, por isso ela está disposta a jogar sua família fora, amigos ou quem ela era antes só para ficar aqui. Ela revela que estava esperando a vida inteira por esse momento, e para ela esse mundo é uma chance de se libertar. Ela está muito feliz, porque nesse mundo não há nada
que aprenda. No entanto, o Sato a lembra que ela é um dos heróis presos ao salvar esse reino. Mas para ela esse enredo é bastante divertido. O Sato então diz que graças a esse mundo ele conseguiu mudar, deixando de ser um cara comum e passivo. Portanto, ele acha que não é tão diferente dela. E a Suzune fica impressionada com seu ponto de vista e o Sato continua, dizendo que quando eles chegaram a esse mundo, ele não queria atrasá-los. E foi por isso que ele aceitou o treinamento com a Rose. Mas agora ele está determinado a proteger ela, o Kazuki e a todos os outros neste reino. E a Suzune também diz que quer proteger esse lugar como uma heroína. E ao confirmarem suas determinações, o Sato diz que eles salvarão o reino juntos e esquecerão completamente o seu antigo mundo. A Suzune se diverte e diz que o Sato cresceu muito desde que ele chegou aqui, não só mentalmente, mas o corpo dele está muito gostoso. O Sato também revela que gosta do corpo dela e que no mundo deles, ele sempre pensou nela como uma garota perfeita e sem defeitos. No entanto, a Suzune fica chocada porque ele nunca a tratou como se ela fosse uma garota perfeita, mas ela revela que não se importa com isso, porque ela prefere estar perto dele do que ser admirada de longe. E depois de ficar vermelho igual a um tomate, o Sato decide esconder seu rosto e ir dormir. No dia seguinte, eles caminham pela floresta e o Sato pede para ela ter cuidado. Eles ouvem um barulho e se preparam para uma briga, mas acaba sendo apenas o Blurin, que rapidamente pula em cima do Sato. Depois de se recuperar, seus salvadores dizem que estavam procurando por eles, mas o Blurin começou a fugir de repente. Eles o seguiram, achando que o urso os levaria até eles, e isso realmente deu certo. A Suzune diz ao Blurin que ele fez um bom trabalho, mas o urso está sentindo o cheiro de alguma coisa e caminha em uma determinada direção. Ele para em um lugar e a Suzune pergunta onde eles estão. O Sato explica que essa era a casa do Blurin antes dos seus pais serem mortos por uma cobra gigante. O Sato se sente triste pelo ursinho, mas o Blurin se aproxima dele, deixando-os confusos. O Sato acha que o Blurin quer ir embora e a Suzune fica impressionada com o fato do urso já ter tomado sua decisão. Ela explica que o Blurin sabe que o seu lugar é ao lado do Sato e a Suzune diz ao Sato que é a hora de voltar para casa. Ao retornar, o rei dá boas-vindas ao Sato e à Suzune. A Suzune pede desculpas por tê-lo preocupado, mas o rei diz que é ele quem deve se desculpar por ter colocado o Sato nessa situação. O Sato não se importa e confunde o rei ao dizer que já está acostumado com esse tipo de situação. O nosso garoto rapidamente percebe que cometeu um erro e olha para Rose. Então ele tenta se explicar e mente dizendo que costumava explorar a floresta em seu mundo anterior. O rei acredita nisso e decide perguntar sobre o seu treinamento com o esquadrão de resgate. O Sato olha novamente para Rose, pois ele não sabe o que responder. E com medo de ser brutalmente violentado pela Rose, o Sato olha para o rei e diz que o seu treinamento é muito fácil. O rei fica feliz em ouvir isso e a Rose sorri para o Sato. Ele começa a entrar em pânico e rapidamente percebe que a sua mente foi pressionada pela Rose e por isso ele disse que o seu treinamento foi agradável. Agora o rei anuncia que o treinamento da Suzune será modificado e pede para que ela descanse por hoje. Os dois são dispensados, mas a Rose e o Siglis são convidados a ficar para trás. O Sato fica confuso, mas é forçado a sair. A Suzune pergunta se há algo de errado e eles se perguntam sobre o assunto que eles vão conversar, já que o ministro parecia bastante preocupado. O Sato do nada solta uma ideia burra, se preocupando com a possibilidade de ser demitido, e isso faz a Suzune rir, mas de repente todos ouvem a voz do Kazuki. O Kazuki imediatamente reclama que o Sato está sendo muito casual, depois de ser atacado por monstros e desaparecer. O Sato pede desculpas e a princesa explica que o Kazuki estava desesperado e queria procurá-los. A Suzune o chama de imprudente, mas o Sato diz que imprudente é ela, por ter feito carinho em um macaco venenoso e ter sido mordida. O Kazuki fica confuso e o Sato tenta explicar, mas a Suzune o impede. Eles vão para fora e o Kazuki revela as afirmações da Rose, de que não havia necessidade de se preocupar porque o Sato estava com a Suzune. Ele diz que essas palavras o acalmaram, mas o Sato sabe que a Rose estava pensando que ele estaria no modo fácil em comparação com o treinamento dele. O Kazuki fica impressionado, porque a Rose confia plenamente no Sato. Ainda assim, o Sato acha que o Kazuki é apenas um cara puro e inocente, e ele coloca a mão em seu ombro, pedindo para que ele nunca mude. Afinal, somente ele e a Suzune precisam ser corrompidos por esse mundo. O Kazuki não entende, mas aceita o acordo. A Suzune, no entanto, começa a reclamar, porque o Sato acabou de chamá-la de corrompida. Mais tarde, o Sato e a Suzune saem, e a princesa comenta sobre como eles parecem próximos. O Kazuki confirma, dizendo que eles estão ficando muito próximos ultimamente. No entanto, a princesa o corrige, mencionando que eles estão muito próximos a ele. Ela revela que sempre percebe sua felicidade quando ele está com seus amigos, e o Kazuki diz que isso é óbvio, já que eles eram amigos antes. A princesa fica preocupada e pergunta se ela também pode ser amiga do Kazuki. Ela menciona o fato do Kazuki chamar a Suzune pelo seu primeiro nome, enquanto ele trata ela, a princesa, como a princesa e não como a pessoa que ela é. O Kazuki percebe isso, então ele toma coragem
bem e promete chamá-la de Cilia de agora em diante. Enquanto isso, na sala do trono, o rei revela que interrogou os bandidos que atacaram o grupo do Usato. Em resumo, os bandidos estavam atravessando as planícies e notaram menos monstros do que o normal, até que do nada eles foram atacados por uma manada de javalis na floresta. O rei acha que os monstros devem estar fugindo das planícies para a floresta, e isso só pode significar que os monstros estão fugindo de algo que está vindo em direção ao reino. O Siglis acha que é o exército do Senhor dos Demônios, e o rei confirma isso. O Siglis então diz que o Senhor dos Demônios os subestimou em sua batalha anterior, mas o mesmo não acontecerá novamente. Ele acredita que o Senhor dos Demônios usará tudo que estiver disponível para capturar o reino deles. O rei confirma e pede que ele diga a todos os oficiais de comandos que estejam preparados para mobilizar as tropas a qualquer momento. O Siglis confirma e começa a se afastar. O rei decide então conversar com a Rose em particular. Ele se desculpa pela espera e revela que precisa lhe pedir algo. Ele explica que normalmente não pode atribuir essa missão ao capitão de esquadrão de resgate, mas a Rose responde que ele não precisa se preocupar com isso. Ela sabe que ele quer que ela explore e localize o exército do Senhor dos Demônios. O rei confirma e pede desculpas pelo pedido. Ela rejeita o pedido de desculpas porque sabe que ela é a pessoa mais rápida do reino. Ela se prepara para ir embora, mas o rei revela que tem outra coisa para falar. Ele desce do seu trono e pergunta se ela quer retornar à sua posição de comandante do batalhão. No entanto, a Rose se recusa a fazer isso, dizendo que ela tem mais culpa do que ele pensa. O rei acha que ela é muito dura consigo mesma e diz que ela foi a primeira curandeira a ser nomeada comandante de batalhão. A Rose afirma que isso é verdade, e quando o rei pergunta se ela já se perdoou, ela nega, enquanto seus olhos se enchem de raiva, e ela pergunta ao rei como ela poderia se esquecer disso. Ela foi forçada a aceitar a morte de todos os seus subordinados e o fato de não poder reanimá-los, e a cicatriz à sua direita nunca permitirá que ela os esqueça. O rei tenta convencê-la de que ela não deve carregar esse fardo, mas ela responde que é algo que ela deve fazer, pois os seus subordinados só morreram porque ela estava cheia de si. No entanto, isso a fez perceber que tudo acaba quando alguém morre, não importa o quão habilidoso ou confiável seja. Essa cicatriz é um castigo que nunca deixará esquecer seus pecados. Ela revela que essa foi a origem de sua decisão de criar o esquadrão de resgate, pois eles não lutam, e o seu foco é somente salvar vidas. O rei confirma, dizendo que eles salvaram muitos homens durante a batalha de 2 anos atrás. Ele pergunta se ela não alcançou seu objetivo, mas a Rose revela que há outra razão para a existência do esquadrão. O rei fica curioso e pergunta qual é o motivo, e a Rose revela que o seu objetivo final é encontrar um subordinado que não morrerá. O rei diz que isso é algo impossível. No entanto, a Rose explica que esse é o motivo do seu treinamento infernal. Ela está procurando por alguém que possa usar magia de cura, alguém que esteja determinado a ultrapassar os seus limites físicos, e essa mesma pessoa precisa ter a determinação de nunca desistir. O seu sonho é uma pessoa que tenha todas essas características. O rei percebe que o Usato é exatamente assim, e a Rose confirma, dizendo que ele é tudo que ela estava procurando. Ele tem instintos de sobrevivência insano, adaptabilidade e vontade de sobreviver. Ela menciona que a sua melhor característica é que ele odeia perder, e a pior é que ele pode ser facilmente influenciado. No entanto, não importa o que ela faça, ele ainda se levanta e a enfrenta. Ela sabe que ele nunca desistirá, e revela que está determinada a fazer dele o curandeiro mais forte. Nesse momento, ela percebe que falou demais e pede desculpas, dizendo que vai se concentrar em sua missão, e o rei deposita sua confiança nela. Mais tarde, à noite, o Sato encontra uma carta e pergunta sobre ela. O membro do esquadrão explica que a Rose a deixou para ele antes de partir. O Sato acha que é uma notícia ruim e se senta para abri-la. Ele então descobre que não precisa treinar no dia seguinte e que deve entregar outra carta para alguém. O Sato então pergunta para onde a Rose foi, mas ninguém sabe. Ela simplesmente disse a eles que estava saindo e que não voltaria para jantar. Enquanto isso, o Lorde Demônio está tentando fazer uma ponte para atravessar o rio. O Cavaleiro Negro suspira e o comandante pergunta o que há de errado. E o Cavaleiro Negro revela que acha muito irritante ver a empolgação do comandante com tudo isso. O comandante se irrita, reclamando que essa não é a maneira de falar com o superior. Mas o Cavaleiro Negro pede desculpas, mas o lembra de que eles estão literalmente no mesmo nível. E pelo visto, o comandante não se importa, pois é ela quem está no comando, e o Cavaleiro Negro deve seguir suas ordens. Depois de ser chamado a atenção, o Cavaleiro pede desculpas e vai embora, pedindo para ser informado quando a ponte estiver concluída. A construção da ponte estava indo muito bem, e após confirmar isso, todos os demônios esperavam começar a invasão em 2 horas. Mas de repente, alguém menciona que há alguém do outro lado do rio. Ela acha que é apenas um batedor e não se importa, pois será tarde demais para voltar ao reino e informar o que está acontecendo. Mas de repente, uma árvore é jogada na ponte que estava sendo construída. A ponte é completamente destruída, chocando o comandante, que não entende nada do que está acontecendo. Mas ao olhar com atenção, ela percebe
percebe a Rose do outro lado e grita o seu nome. A Rose sorri e os demônios percebem que não se trata apenas de uma exploradora, mas sim um soldado que agora conseguiu atrasar a invasão em alguns dias. No dia seguinte, o Sato segue o mapa da Rose para entregar a carta. No entanto, ele percebe que todos estão olhando e comentando sobre ele. Ele não entende o motivo, pois não trouxe o Blurin com ele, mas todos estão confusos do porquê o Sato está caminhando ao invés de correr. Ele então encontra uma senhora idosa que pergunta onde o Blurin está e se ele quer comprar algumas frutas. O Sato diz que sim e que irá buscá-las da volta. Ele finalmente consegue encontrar o local no mapa e entra. Então, uma garota vem cumprimentá-lo e ao notar suas roupas, ela pergunta se ele é a pessoa que acabou de entrar para a equipe de resgate. O Sato confirma, mas ela o interrompe, dizendo que o seu irmão havia lhe dito seu nome. No entanto, toda vez que tenta, ela erra o nome. E então ela se apresenta como Yururu Fleur, a irmã do Orga. E sinceramente, galera, Orga é muito mais fácil de falar. Chamar o cara de Fleur é horrível. Por isso, a partir de agora, o nome do cara será Orga. Bom, a Yururu dá boas-vindas para o Sato à clínica. E o Sato pergunta onde está o irmão dela. Ela revela que ele está lá dentro, examinando um paciente, e o convence a dar uma olhada. Eles observam Orga usar sua magia de cura em uma criança. E o Sato percebe que a cor de sua magia de cura é intensa e suave, o que é exatamente o oposto da dele. O Orga termina de curar o garoto, que se levanta e diz à sua mãe que não está mais se sentindo doente. A mãe agradece ao Orga, mas o garoto lhe pergunta por que as pessoas estão observando. E ao perceber que se trata do Sato, o Orga vai lá conversar com ele. Primeiro, ele lhe agradece por entregar a carta da Rose, mas o Sato dispensa o agradecimento, dizendo que sempre quis visitar a clínica. A Yururu então pergunta como estão todos no esquadrão, e ele confirma que é sempre a mesma coisa, e ela ri, dizendo que sente falta deles. O Orga começa a ler a carta, enquanto a Yururu conta ao Sato que ela e o seu irmão não conseguiram acompanhar o treinamento infernal. Ela ainda se sente mal, porque a Rose se esforçou o máximo para treiná-los, mas no fim ela não deu certo. Inicialmente todos estavam animados, mas o treinamento foi tão difícil que eles ficaram com medo da Rose. Ela menciona que a Rose estava desesperada naquele momento, e o Sato fica confuso ao ouvir essas palavras, mas a Yururu diz que a Rose parece estar muito feliz agora, e os dois irmãos acham que isso se deve ao fato dela ter conseguido encontrar um novo saco de pancadas, dessa vez um que não desiste. De repente alguém entra na clínica para pedir ajuda ao Orga, porque alguém caiu de um telhado enquanto o consertava e feriu duas outras pessoas. O Sato se junta aos irmãos e eles chegam ao local. O Orga acha que eles precisam tratá-los com urgência e pede ao Sato que cuide de alguém. Eles correm rapidamente para os seus pacientes e o Sato trata um rapaz com uma perna quebrada e sangrando. É nesse momento que ele percebe que só curou ferimentos dele mesmo. No entanto, se a guerra estourar, ele terá que tratar ferimentos mais graves do que esse no meio da batalha. Ele sabe que treinou para esse momento, mas ainda está inseguro. O Orga percebe isso e diz a ele para se acalmar. Ele explica que não importa quem ou onde ele está tratando, porque ele tem o poder de curar eles. Ele diz ao Sato para acreditar nele, e o Sato se lembra do Kazuki falando sobre a Rose acreditar nele, e assim ele finalmente decide acreditar em si mesmo. Ele concentra sua magia e rapidamente cura a perna do homem ferido, e ao voltar para a clínica, o Orga lhe agradece pela ajuda, mas o Sato não tem certeza se ele fez um bom trabalho. A Yururu confirma, dizendo que o paciente ficou surpreso por não sentir mais dor, e o Orga aproveita a chance para pedir ao Sato que passe na clínica quando tiver tempo e ajudá-los. O Sato aceita a oferta e decide ir embora. Depois da despedida, a Yururu diz que o Orga pareceu um cara muito legal ao aconselhar o Sato. Ele então revela que a carta da Rose é uma convocação para que eles se juntem à guerra contra o exército do Lorde Demônio. Ele então explica que o Sato não tem nenhuma experiência real e só pode confiar em suas habilidades atuais. A Yururu percebe que a guerra está prestes a começar e fica triste. Enquanto isso, o Sato consegue pegar a fruta da senhora idosa quando de repente ele é parado por uma garota com orelhas de raposa. Ele fica confuso e pergunta se ela está perdida, e ela responde que ele é a única pessoa que pode mudar o futuro. Ele percebe que os olhos da garota estão mudando de cor e começa a ver algumas imagens de guerra. Nessas imagens, o exército do Senhor dos Demônios está vencendo. Ele então vê a Suzune e o Kazuki perdendo suas vidas para o Cavaleiro Negro, e então com um susto o Sato volta à realidade, estando completamente chocado, e a garota pede para que ele retribua esse favor a ela no futuro. Ele volta ao presente e diz à garota para esperar e tenta ir atrás dela, perguntando o que ele acabou de ver. Ele pergunta por que viu seus amigos sendo derrotados em batalha. Curioso, ele quer perguntar à garota sobre isso, mas infelizmente ele perde o rastro dela, e enquanto ele a procura, a garota está escondida em um prédio. Ela espera que o Sato faça algo para mudar o futuro, e o Sato agora pergunta ao Thomas, um guarda, se ele viu alguma raposa atravessar a rua, mas o guarda lhe diz que não a viu. O Sato sabe que a garota não poderia ter ido tão longe, pois ela é muito pequena. Ele fica frustrado
chateado por ter perdido o rastro dela, e essa comoção atrai a atenção da Rose. O Thomas corre de volta para o seu posto ao ver a Rose, e o Sato não se surpreende, já que é normal todo mundo ter medo dela. Isso irrita a Rose, e ela cobre o rosto do Sato com suas mãos e o pendura como um boneco de pano. O Sato grita de dor e a Rose pede para que ele repita sua declaração. O Sato diz a ela que não disse nada e pergunta onde ela esteve. Ela o solta e diz que fez uma viagem curta para a fronteira. Ela queria dar uma olhada no exército do Lorde Demônio e os encontrou construindo uma ponte. Então ela destruiu a ponte deles e foi embora. Felizmente a guerra vai demorar um pouco mais para acontecer. Tudo isso graças a Rose. O Sato então pergunta se ela conhece alguma garota raposa, mas a Rose diz que não conheceu nenhuma pessoalmente. Ela diz ao Sato que as raposas ficam em aldeias específicas e que elas normalmente não saem devido aos sequestradores e bandidos que tem pelo caminho. O Sato fica surpreso com isso e a Rose explica que os demi-humanos são muito valorizados, não só devido à sua aparência, mas alguns deles também dominam uma magia rara. O Sato lhe pergunta se isso inclui mostrar uma visão a alguém e ela pergunta que tipo de visão. O Sato se pergunta como ele vai explicar o que viu. Ele diz a Rose que a visão era como um pesadelo que mostrava um futuro que ele espera que nunca aconteça. A Rose então lhe diz que alguns demi-humanos podem usar magia de precognição, mas eles são extremamente raros. Ela pergunta o motivo do seu interesse repentino em demi-humanos, e ele diz que estava lendo sobre isso em um livro. O Sato agora se pergunta se a garota raposa é um demi-humano que pode ver o futuro, e agora a Rose passa pelo caminho que eles costumam fazer para voltar para casa, e o Sato pergunta para onde ela está indo. Ela lhe diz que está indo ver o Rei Lloyd, e pede para que ele volte primeiro. A Rose se apresenta ao rei, e ele pede desculpas por tê-la colocado em perigo. Ele agradece por ter impedido o avanço do inimigo, mas ela lhe diz que eles estarão trabalhando em uma nova ponte, que será concluída em breve, e assim que a nova ponte for construída, os demônios vão iniciar a invasão. Esse vídeo termina por aqui. Se você quiser a continuação dele, por favor não esqueça de deixar o seu like e se manter atento nas publicações aqui do canal.